Facebook, começando agora. Boa noite, meninas. Vou deixar assim pra cima, realmente eu não vou conseguir ver. Boa noite, Isaura. Um beijo pra você. Andréia, boa noite. Tudo bem com você? E aqui no Face, meninas, cadê as meninas daqui do Face? Boa noite, boa noite. Esperar o pessoal chegar. Gilvanda, boa noite, querida, tudo bem? As meninas do Face estão chegando. Bora lá, vamos começar mais uma live animada. Vocês estão animadas hoje? Todas animadas? Cadê as meninas do Face para me dar uma boa noite? Vamos lá, meninas, boa noite. Esperar o pessoal chegar. Marisa, boa noite. Simone, boa noite. O pessoal do Face já está chegando. O pessoal do Instagram também. Bora lá, bora lá, bora lá. Mais uma live com bastante conteúdos e ideias para nós. Silvânia, boa noite. Tudo bem? Marisa. Ana, boa noite. Meninas, em primeiro lugar, já vai compartilhando a live, tá? Vocês vão entrando e já vai compartilhando essa live, pra gente atingir bastante educadoras, tá bom? Vamos lá, Jocelene, boa noite, tudo bem? Mari, boa noite aqui no Insta. Eleusa, boa noite. Hoje o nosso assunto é falar do nosso aluno protagonista. Eu falo muito que o aluno tem que ser protagonista, né? Mas por que que isso começou? Quando começou? Então isso a gente vai tirar todas essas dúvidas. E como ajudar que ele seja realmente protagonista, não é verdade? Boa noite, meninas. Vamos lá. Edna, boa noite. Isabel, tudo bem com vocês? A quarentena aí, quem já tá saturado dessa quarentena, levanta a mão. E quem não vê a hora de voltar a trabalhar? Levanta a mãozinha aí pra mim. Tassi, boa noite, tudo bem, linda? Isabel Cristina, boa noite. Ana Silvia, boa noite. Tá animada, que bom. Silvana tá bem, tá tudo bem também. Evelyn, boa noite. Que bom, Evelyn. Muito obrigada por curtir as minhas lives, viu? Vai compartilhando com os amigos já. Com as amigas. Chama as professoras para vir participar com a gente. Márcia Lima, boa noite. Vanúzia Siqueira, tudo bem com vocês? Evinha, boa noite. Luzia, Vânia, Zélia, deixa eu ver aqui quem tem. Tem a Glenda. Ai, Tassi, também amo que vocês estão participando da live. Que bom, fico muito feliz que vocês gostam. Fico muito feliz mesmo. Hoje a nossa live vai ser bem bacana, falar do aluno protagonista. Meninas, vão chegando, já vão compartilhando a live. Como sempre, todas as lives têm material para ser disponibilizado, tá? Vai ser um material bem bacana e bem rico. Andresa, Vânia, Tânia, boa noite. Olha, a Tânia falou que não vê a hora de voltar a trabalhar. E vocês, meninas do Instagram? Quem quer voltar a trabalhar? Levanta a mãozinha. Eu quero voltar logo, já não tô aguentando mais. Ainda bem que eu tenho vocês toda terça-feira, né? Porque senão ia estar, olha, um marasmo em casa. Ia estar muito difícil.
Mas graças a Deus estamos juntas aqui também. Deixa eu ver para quem que eu não falei boa noite. Ana Paula, Cleusa, Verdade, Silvana, muito difícil ficar em casa. A gente não vê a hora de retornar, não é verdade? Meninas, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ah, antes de fazer a pergunta, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha só, saí correndo, porque eu vim pra escola, hoje eu tô na escola pra fazer a live com vocês, porque na última live tivemos problemas, né? A conexão caiu, então hoje eu resolvi vir fazer aqui na escola. Isabel, você volta amanhã a trabalhar? Já com alunos? Conta mais, menina. Fiquei curiosa agora. Olha só o estado de calamidade aqui, ó. Esqueci de tirar o esmalte para vir conversar com vocês. Me perdoem, meninas. Tá feio o negócio aqui, mas é porque eu saí correndo e acabei esquecendo. Tânia, continua nas minhas lives aí, ó. Vai chamando o povo para participar. Não acredito, Isabel. Que pena, fico muito triste, mas se Deus quiser, quando tudo retomar a vida normal, né? Você vai conseguir se estabelecer novamente. Michele, boa noite, tudo bom? Bom, meninas, que bom tá assim, eu também fico muito feliz de estar com vocês. Meninas, hoje a gente vai falar desse aluno protagonista, mas antes eu gostaria que vocês compartilhassem essa live. E para quem não faz parte no meu grupo do Telegram, corre lá, tá aqui na descrição. Depois da live, vocês correm lá e entra no grupo, tá bom? Vou esperar por vocês lá, quem eu não conheço, para fazer parte desse nosso grupo, onde a gente quer fazer uma comunidade de educadoras da educação infantil. Pois é, porque a educação infantil ela é muito importante para a criança, não é verdade? Apesar de muitas pessoas não entenderem e não acharem isso, mas a educação infantil é um momento, é uma parte, né, da educação que é fundamental para a criança. E por isso que teve algumas mudanças, né? Nessa educação, nessa parte do protagonismo, do aluno, ele está à frente de tudo isso, né? Também tô com saudade da sala de aula, meninas. Muita saudade. Meninas, olha, eu quero fazer uma pergunta para vocês. É o seguinte, eu estou com um projeto e eu estou pensando, né, em realizar o projeto aqui com as lives. É um projeto que demanda alguns dias consecutivos de live comigo. Por que consecutivo? Porque é um tema específico onde a gente vai destrinchar todo esse tema para entender ele na íntegra, na verdade, né? Para entender como tudo vai funcionar. Levanta a mão para mim agora, quem tem dificuldade ainda com a BNCC? Levanta a mãozinha que eu quero ver quantos de vocês ainda têm dificuldade com a BNCC. Porque eu tô pensando em fazer como que chama? Uma série de lives. Uma série. Uma jornada, né? de lives. Vai ser uma série onde vai ter 10, não sei a quantidade exata de aula, porém serão todos os dias de live. Então, realmente uma série. Vocês vão maratonar com as minhas lives. Olha que bacana. Então, assim, eu quero um tema que vocês tenham realmente dificuldades para a gente poder destrinchar esse tema em 10 dias, 12 dias consecutivos, para que a gente possa entender e realmente não ter mais dúvida nenhuma. Eu quero saber de vocês quem ainda, levanta a mãozinha, fala eu, quem ainda tem dificuldade com a BNCC. Levanta a mãozinha aí para mim. Célia, boa noite, tudo bem, linda? Celda, boa noite. Elis, boa noite. Isabel, Vanúzia, Zélia, Mônica, de Pindamonhangaba. Célia falou pra você mandar boa noite pra ela. Falei já com a Célia. Vou falar, Celinha, ó, um beijo de boa noite pra você. Deixa eu ver aqui.
Maratona BNCC. Legal, o pessoal tá querendo, porque eu acho que ainda fica algumas dificuldades, né? Que a BNCC para educação infantil, ela deixa algumas pulguinhas atrás da orelha, não é verdade? Então eu tô pensando muito nesse projeto e fazer uma maratona de todos os dias, durante 10 dias, 12 dias, não sei o certo quantos dias ainda, pra gente falar só sobre BNCC e tirar todos os paradigmas, tirar todas as dificuldades, tudo que vocês precisam saber sobre a BNCC. Então, eu acho que essa maratona que vai ter vai ser muito satisfatória para a gente aprender bastante sobre esse tema que é novo, todos têm que colocar em prática. Já dei sim algumas aulas sobre BNCC. Curtam lá, quem não assistiu as minhas lives anteriores, corre lá depois, vai assistir as minhas lives. Tem live sim da BNCC, mas eu quero realmente destrinchar tudo o que ficou de dúvidas sobre esse tema, né? Que esse tema é o tema da atualidade, é o tema que a gente realmente precisa deixar ele organizadinho, deixar ele na ponta da língua para que a gente consiga trabalhar e conseguir trabalhar esse protagonismo, porque o protagonismo ele veio depois do quê? Da BNCC. Então, eu acredito que a maioria de vocês aqui tá colocando eu quero, concorda com isso. Então, eu vou preparar algumas aulas, vou depois passar para vocês os dias e os horários para que a gente possa fazer essa maratona com os conteúdos da BNCC. Lembrando também que no final dessa live, dessa maratona, eu gostaria que todos vocês estivessem, craques, tá? Com esse tema. Bom, agora começando o nosso tema realmente. A Dilma, tudo bem? Vamos compartilhar a live? Vamos começar a compartilhar novamente a live. Quem não compartilhou, quem entrou agora. Compartilha nos grupos, compartilha com os amigos. Vamos compartilhar nos grupos, com os amigos, chama as amigas professoras. Instagram. Que bom, Marisa. A Marisa falou que começou a entender um pouco mais da BNCC através das minhas lives. Então, vai entender muito mais, porque a gente vai maratonar. Oi, Edi, tudo bem? Como você tá? Edna, é a primeira vez? Bacana, Depois entra no meu grupo lá do Telegram, tá bom? Baixa o Telegram e entra. Fazer parte do meu grupo. Com o link está aqui na descrição, tá bom? Renata, boa noite. Adriana, Maria... Célia, essa maratona vai ser ótima, a gente vai se ver todos os dias por 10 dias, faça sol ou faça chuva, vai ter a live diariamente por 10 dias. Vamos lá, menina, como que era antigamente os conceitos? Antigamente, né? Antes da BNCC, vamos falar isso. Boa noite, Cleuzinha, tudo bem? Beijo pra você. Como que era? Eram apenas conteúdos a serem passados para as crianças, na verdade. Então, nós tínhamos conteúdo, absorvíamos esses conteúdos e transmitiam os mesmos para os alunos. Obrigada, Daiane. Você também é uma fofa de estar aqui na minha live. Obrigada mesmo. Então, o que acontece? Esses alunos só recebiam esses conteúdos de nós como professoras, né? A gente tinha um cronograma de atividades, um cronograma com alguns conteúdos e eram realmente passados para os alunos. Simplesmente o aluno ficava sentadinho, quietinho, esperando a explicação. Eita. E também eles não tinham muita participação nas aulas, não é verdade? Porque quem dava todo esse conteúdo era o professor, só que o professor, ele realmente queria que o aluno se enchesse desse conteúdo, aprendesse, pois o aluno ele ficava quieto, ele não tinha reação para falar, ele não podia se pronunciar. Toda vez que ele ia se pronunciar, a professora já cortava, né? Já falava, espera um pouquinho, a Pro tá falando. Então, assim, hoje isso tem mudado.
né? Tem mudado bastante, porque essas mudanças aconteceram depois da chegada da BNCC, né? Então, assim, a BNCC traz muitas coisas novas para nós, são coisas transformadoras que veio realmente para transformar a visão do educador e para transformar a forma de participação do aluno. Porque quem é o nosso bem maior? Quem é o nosso bem maior? O aluno. Então, a gente tem que fazer coisas para ele, né? Tem que começar a extrair coisas dele. Não só passar, né? Transmitir esse conhecimento, falar e não deixar o aluno falar e o aluno se expressar, não é verdade? Então, isso já é de longa data que a gente trabalha dessa forma, né? A gente ensina de forma tradicional. Eu falo, você escuta. É dessa forma que a gente trabalhava. Muitas podem falar que não era assim e tal, mas era assim. A gente falava e a criança escutava, ela não tinha direito de dialogar. A professora está falando, então você fica quietinho e escuta, né? E escuta. Oi, Cida, tudo bem? Conseguiu chegar? Que bom, fico feliz. Então, o aluno, ele não tem que só ouvir, ele tem que interagir. E depois que a BNCC foi colocada, esse aluno ele foi visto diferente, porque esse aluno ele não tem que ser estimulado somente ao conhecimento que diz respeito à idade dele. Esse aluno tem que ser condicionado a viver o dia a dia do ser humano, o dia a dia com as dificuldades, o dia a dia com os problemas. E a escola de educação infantil veio realmente para ajudar nesse ponto também. Então, não é só transmitir o conhecimento que a professora sabe e deixar o aluno por isso mesmo. A gente tem que entender, a gente tem que receber as críticas, o que o aluno quer falar, as ideias dele. Então, o educador, ele tem que abrir o leque para receber o aluno e para entender o que esse aluno quer. Não é verdade? Então, assim, a BNCC veio realmente para unificar os direitos de todas as crianças aprenderem. No caso, no âmbito nacional. Então, todo o âmbito nacional, a BNCC foi colocada. Não é verdade? Então, se a BNCC é uma nova lei, né, que a gente deve seguir, é uma nova forma de visão para a educação infantil, médio, fundamental, porque ela veio revolucionando todos os aspectos, não só a educação infantil, né? Então veio a educação básica, fundamental 1, fundamental 2, médio. Então ela está estabelecida dentre todos os campos até o ensino médio. Então, se ela veio com esse intuito, foi realmente com o intuito de transformação, porque ela percebeu, né, os professores, as pessoas engajadas para fazerem a lei, a nova lei, perceberam que esse relacionamento do aluno com o professor estava meio desgastado. O aluno não era muito participativo, o aluno não podia se pronunciar, falar, entendeu? Então, para isso, foi estabelecida essa nova lei, que para mim, de verdade, foi uma das melhores leis que saíram, que mais fácil de ser compreendida e mais fácil de ser trabalhada, tá? Então, assim, a BNCC, ela veio ela é uma lei norteadora, então todos têm que cumprir essa lei em todo o âmbito nacional. Só que ela não tem um currículo pronto para a educação infantil e para nenhuma das outras séries. O currículo, ela deixa a critério de cada instituição. Então, o currículo ele vem para cada instituição, porém, cada instituição precisa da BNCC para transformar o seu currículo eficaz, de acordo com a lei. Então, assim, não é porque a BNCC veio veio e colocou como regra, não é porque isso aconteceu que o currículo deve ser igual para todos, não, porque cada escola tem as suas particularidades, né? Então a gente não pode fugir disso. Porém, todo o currículo, todas as atividades que foram estabelecidas pelas unidades escolares,
tem que ser de amparo com a BNCC. Então, elas vão utilizar a BNCC para transformar o currículo da educação infantil, tá? A forma de trabalhar, os conteúdos que vão ser trabalhados, isso tudo tem que ser pesquisado na BNCC para depois ser transformado no currículo que vocês vão utilizar como conteúdos para passar para a turma de vocês, na escola de vocês, beleza? Tá dando para entender até aqui? A gente vai seguindo. A gente percebe o quê? Que a educação, principalmente a educação infantil, ela era parada, vamos colocar assim, estacionada, né? Então, a educação infantil, ela deve e tem que evoluir conforme o mundo evolui. Então, de acordo com essa evolução do mundo, com a evolução das pessoas, com a evolução que tem, a educação não pode ficar parada, estagnada. Ela tem que evoluir também, né? Deixa eu arrumar aqui o celular. Ela tem que ter essa evolução. Então, essa evolução vai através do quê? Dessa nova lei, né? Então, a gente como educadores, a gente deve cumprir essa lei para que a gente possa ampliar o papel da criança dentro da sociedade, tá? Então, a criança, ela deve ser inserida nessa sociedade, ela tem possibilidades de interagir, de criar, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso para que a gente possa transformar a aula uma forma de aprendizado, não aprendizado só de conteúdos, aprendizado do dia a dia, da vivência de cada um para o mundo. Então, isso que a BNCC transformou dentro da educação infantil, né? Então, ela trouxe as crianças para o lado de cá como protagonista. Então, assim, o professor ele não vai ser o protagonista da atividade escolar. Quem tem que ser o protagonista é os alunos. O professor ele vem para ser um ajudador, né? Diferente. Protagonista mesmo tem que ser as crianças, porque elas devem aparecer. O que é uma pessoa protagonista? É uma pessoa que está ali à frente, que dá que fala, que consegue dar voz aos seus pensamentos, que está ali, né, em prática, colocando as suas ideias, colocando as suas vontades, as suas prioridades também, as suas vontades, seus desejos, seus sentimentos. Isso é uma pessoa protagonista. E a criança nunca foi vista dessa forma. Então, por isso que eu falo, a gente tem sim que deixar a criança participar de todos os momentos. Todos os momentos que a gente faz na escola, a gente tem que tentar transformar isso. Às vezes a gente tem um pouco de resistência também como professora, né? Aí eu sou aquela professora que veio do tradicional, lá atrás, aquela educadora que veio lá de trás com aquele pensamento assim, não consigo olhar para nenhum lado, eu sou aquele pensamento para frente, de trás. Eu sou assim, eu não mudo, vou ter que ser assim até o final, não tem como eu mudar. Não, nós como professores também temos que nos sempre renovar, né? Já falei em lives aqui sobre a função de ser um bom educador, né? Então a gente precisa se transformar também. Precisamos seguir de acordo com o que nos dá a lei, do que a lei nos vai suprir e nos ajudar, né? Deixa eu beber uma água, meninas. Eita, até babei. Então a gente precisa transformar os nossos alunos para a vida do dia a dia, né? Para viver os momentos que não existem que não existe apenas na escola, que existem em todo local que ele estiver. Então a gente tem que ensinar isso para o nosso aluno, tá? Deixa eu ver meu material aqui. Aqui eu coloquei, meninas, que os alunos, eles não devem absorver somente as informações de conteúdos escolares, né? Eu vou falar de forma simples, né? Eu gosto de falar de forma simples para que o pessoal possa entender. Ele não vai aprender só o beabá. Vai aprender somente a matemática, o português, né? Estudos sociais, ciências, enfim. Não, a gente tem que trazer o aluno para que ele possa realmente evoluir. Tem uma pergunta de um Marcos, lê para mim, para depois você me passar. Né? Ele deve evoluir. O que a gente tem que trabalhar com esse aluno? A gente tem que trabalhar com ele
o conhecimento de si. Então, a gente precisa preparar esse aluno para ele aprender a conhecer a si próprio, a conhecer não só fisicamente, a conhecer os seus limites, a conhecer até onde ele pode chegar, até onde os medos dele os leva, né? Até onde a vontade dele vai o levar também, né? Então, não é somente o aluno a fazer lá as atividades e não conhecer até onde ele pode chegar, até os limites dele. Porque até mesmo para fazer as atividades, os conteúdos propostos, ele tem que saber até onde ele consegue ou não consegue, né? Então, a gente tem que correr realmente para dar uma coisa, um suporte que é melhor para esse aluno, tá? Então, o aluno também, ele sendo protagonista, a gente tem que ensinar ele a comunicar-se. Para esse aluno se tornar um aluno protagonista, ele tem que aprender a se comunicar com o próximo. E de que forma que ele faz isso? Roda de conversa, expondo os seus sentimentos, expondo suas vontades, os seus desejos, né? Então ele não pode ficar vinculado só na professora. O que a professora falar, esse aluno tem que obedecer. Esse aluno ele tem que participar de forma ativa nas atividades. Ele deve participar na forma ativa dos diálogos. Na roda de conversa, tem que dar voz para esse aluno. O professor não vai ficar numa roda de conversa simplesmente falando e não deixando o aluno se expor, não deixando o aluno refletir através do que está acontecendo e ficar falando apenas. Então, o professor deve ensinar o aluno a explorar-se, a comunicar. Então, tem crianças que são muito tímidas e reservadas. Então, o professor ele tem que o quê? Estimular essa criança a começar a falar com os amigos, a expor o que está sentindo para todos naquela roda de amigos. Porque sozinho ele não pode confrontar. Sozinho, ele vai conhecer a si próprio. Ele tem que perder os medos, ele tem que ultrapassar barreiras. Então, o professor tem que dar a possibilidade para esse aluno voar, para esse aluno aprender a se virar sozinho também, né? Dentro disso, o professor também tem que tornar esse aluno, mostrar o quanto esse aluno é criativo, né? Porque às vezes a gente repreende esse aluno e aí ele guarda aquilo para ele e ele não consegue mostrar o que ele sabe, ele não consegue explorar sua criatividade. Por isso que é muito ruim também a gente pegar e julgar o aluno ou criticar algo que ele fez. Porque a gente tem que pensar o seguinte, tudo que o aluno faz tem uma importância. Tudo que o aluno faz, independente de conseguir ter feito ou não, independente da faixa etária, é importante para ele. Então, nós, como educadoras, temos que estar lá do lado deles para mostrar o quanto mais ele consegue chegar. Elogiar o que o aluno fez, mostrar que ele está correto, porque às vezes a gente trabalha com maternal. O maternal não sabe escrever ainda, trabalha por desenho. Principalmente o maternal 1, que é uma turma que saiu praticamente agora do berçário, né? Então, esse aluno, quando você pede, faça um desenho livre. Esse aluno, ele vai fazer o quê? Algumas garatujas, alguns rabiscos. E a gente não vai entender realmente o que ele desenhou. Mas qual que é a nossa função? Perguntar ao aluno o que ele está desenhando. O que ele quis passar para você, educadora, com aquele desenho. Tá? Então, por isso que eu falo, quando a gente questiona a criança tem que saber responder, a criança tem que saber o que ela queria passar com aquele desenho para que a gente possa entendê-la. E com certeza a gente tem que incentivar, sim, a criança sempre crescer mais, desenvolver ainda mais, tá? A gente também tem que ensinar a criança a ser crítica, né? Então você está conversando com ela ou ela está conversando com o amigo, ela tem que saber ser crítica, né? Tem que saber falar o que está gostando, o que não está gostando, falar, de repente, dar um conselho para o amigo, olha, se você colocar isso, e o amigo tem que saber respeitar também o que o amigo está falando, não é simplesmente cada um por si, não, é um trabalho sempre em conjunto, tá? A gente tem que ensinar o aluno ter olhar para o novo, não ter medo do novo,
encarar o novo e se permitir, né, possibilidades de crescimento, possibilidades de entrega, possibilidades de que ele pode mais. A gente não pode desanimar o nosso aluno de forma alguma. A professora vai lá, lê um texto que o aluno escreveu, ou, né, de faixa etária maior, de 5 ou 6 anos, vê uma frase, uma palavra que ele escreveu e questiona, falando com o aluno, olha, tá errado, não é assim que faz, não é assim mesmo que a professora tem que abordar o aluno. Ela tem que entender primeiro o que o aluno quis. Por isso que tem que haver o diálogo constante com as crianças e deixar elas falarem e se posicionarem. O aluno também vai aprender a ser colaborador. Tá vendo? Tudo isso que eu tô falando, eu tô falando para ajudar a você transformar o seu aluno, né? Porque esse aluno realmente ele tem que ser protagonista da vida dele, ele tem que ser protagonista da educação dele e dos conteúdos que eles estão tendo, tá? Então, tudo isso que eu tô falando são coisas que agregam no dia a dia do aluno, que vai ensinar muito e vai levar, e com certeza esse aluno da educação infantil vai traçar todos esses planos, todos esses critérios para a vida adulta, né? Tornando um adulto sensato, um adulto que sabe se pronunciar, um adulto que sabe se defender, né? Um adulto que sabe falar, um adulto que saiba se posicionar nos momentos corretos. Então a gente não está trabalhando com isso para que os nossos simplesmente por trabalhar. Não, a gente quer transformar os nossos alunos pessoas melhores para a fase adulta deles, tá bom? Dentro de tudo isso que eu falei, a gente não poderia deixar de falar sobre a responsabilidade. A gente tem que sim que ensinar o nosso aluno a ter responsabilidade. De que forma, Vanessa? Primeiro começa com a responsabilidade com os materiais deles, com os materiais dos amigos. Então não é porque esse aluno vai ser mais autônomo, né? Mais independente, que ele pode fazer o que quer. Isso não condiz, tá? Não é porque o aluno é protagonista de todo o desenvolvimento que isso vai refletir que tem que ter bagunça, que tem que ter desordem, que tem que ter essa desordem dentro de turma. Isso não significa isso. O aluno como protagonista significa que ele tem que participar mais e que ele tem que se envolver dentro dos grupos e saber lidar com situações que acontecerão no seu dia a dia, tá? Isso não significa que tem que ter bagunça, que o aluno simplesmente faz o que ele pretende e o que ele quer fazer. Não, nós temos as regras e nós temos que cumprir essas regras também. Tá? Deixa eu beber mais uma aguinha que eu tô ficando rouca já, meninas. Tô vendo que tem algumas perguntinhas, hein? Mas antes vamos compartilhar. Tem material no final, né? Antes de eu continuar, compartilha a live, entra no meu grupo depois no Telegram, que o link tá lá na bio. E na descrição da live. No finalzinho, na descrição da live tá lá o link pro Telegram. Antes de eu terminar aqui o conteúdo, quer dizer, após eu terminar o conteúdo, eu vou abrir para perguntas, tá bom? Então, espere um pouquinho, pode ir perguntando que daqui a pouquinho eu vou responder algumas perguntas, tá? Então, vamos lá. Estão gostando da live? Tá dando para entender? Estou sendo clara? Como eu sempre digo, eu gosto de ser o mais claro possível. Eu não uso palavras difíceis, nem mirabolantes, porque eu gosto que todos que estejam aqui me vendo compreendam de forma mais fácil, tá? Então, como que tá? Tá legal? Estão gostando? Fala aí pra mim, se vocês estão gostando ou não. Tudo que eu falei agora há pouco, que é pro aluno, né? O que eles precisam é conhecer, se comunicar, se ser criativo, ser crítico, aberto ao novo, colaborativo, responsável. Eles têm que aprender a lidar, não é verdade? Com tudo isso. E além de saber lidar com tudo isso que ele vai ter que aprender a diagnosticar não, saber confrontar dentro dele, né? Porque no início que ele está aprendendo isso, vai ser um confronto dentro dele.
Nossa, minha câmera tá meio ruim aqui. Desfocou. Pronto. Então, ele tem que aprender a lidar com tudo isso, não é verdade? Então, para isso, eles têm que saber lidar com as informações, né? Eles vão receber informações, eles têm que saber lidar com essas informações. Eles têm que saber lidar com os problemas do dia a dia e aprender a identificar esses problemas para poder resolver. Ele tem que aprender a buscar soluções. Olha só como que é, né? A educação infantil, ela deu um salto enorme, porque aqui ela consegue trabalhar com o ser humano, né? Para que ele realmente, quando saia da educação infantil, ele consiga abordar todos esses passos e consiga lidar com situações, problemas, muito mais fácil. Então ele sai da educação infantil sabendo lidar com o amigo, com o grupo, é mais comunicativo. Então isso é muito interessante, porque essa educação infantil, gente, não é simplesmente cuidados, tá? E eu digo isso desde o berçário. Tudo isso que eu tô falando não é só a educação infantil de 2 a 5 anos, não. Isso é desde o berçário, de 0 a 5 anos, a gente começa a trabalhar essas questões com os nossos pequenos, né? Os alunos também, eles devem aprender a argumentar, fazer questionamentos. Nem tudo que a gente fala para ele ou que ele vai ouvir vai estar correto. Então ele tem que saber, ele tem que ser uma pessoa questionadora para poder entender e trazer soluções para o dia a dia dele, não é verdade? Ele tem que aprender a analisar situações, administrar as emoções e gerenciar os pensamentos. Então, olha só como o nosso papel como educadoras, professoras, é importante para um aluno de ensino básico, né? Porque não para por aqui só na educação infantil. Tem o Fundi 1, Fundi 2. Então, isso vai muito além. Olha só a nossa responsabilidade. Por isso que eu falo, ser professora não é fácil. Ser professora é amor, é gostar do que faz. Porque para você conseguir transmitir tudo isso para o seu aluno, olha, é muito difícil, mas a gente consegue. E a gente supera. Através da BNCC, a gente consegue chegar a diversos lugares com a educação infantil. Porque, como eu já falei, repito agora, ela veio realmente para nos ajudar. Ela é uma lei ajudadora que transformou o nosso olhar para um olhar diferenciado, um olhar de crescimento para o indivíduo, um olhar de crescimento para o nosso aluno e para nós, tá? O crescimento não é só dele, o crescimento é nosso também, porque a gente aprende com os erros dele e ensinamos com os nossos erros também, porque nós erramos e procuramos fazer com que esse aluno não erre. Então, assim, se você errou, assuma seu erro e ensine o real motivo e a forma de não errar mais, tá bom? Então, a gente aprende também com tudo isso. Meninas, então a gente já tá quase finalizando com essa parte do tema, que é o aluno como protagonista. Então, a gente já entendeu que esses alunos, eles têm que participar, realmente. Eles não podem ficar quietinhos, a gente também tem que dar liberdade para eles falarem. Se eles interromperem numa hora de uma explicação, dê possibilidades para que eles possam falar, né? Espere um pouco o que você está falando e escute-o. Dessa forma, você vai conseguir enxergar seu aluno de várias outras formas, tá? E conseguir entender o que ele quer. Ó, para nossa próxima live, ainda não acabou, tá, gente? Não esquecendo que vai ter materialzinho para quem estava aqui comigo, tá bom? Não esqueçam disso. Dessa vez, o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar o material no grupo, tá? Independente de quem me assistiu ou não assistiu. Hoje eu vou disponibilizar, hoje não, que o material ainda não está totalmente pronto, mas eu vou disponibilizar no grupo do Telegram. Então, todas que estiverem no grupo do Telegram vão conseguir acessar o material referente ao aluno como protagonista no ensino-aprendizado, beleza? Mas, não finalizando, tá? A BNCC, ela traz para nós 10 competências que nós precisamos trabalhar na educação infantil com os nossos alunos.
Neste momento, eu vou apenas citar, tá? Porque a próxima live, terça-feira que vem, a nossa live vai ser sobre as 10 competências da BNCC, que envolve totalmente o aluno como protagonista. Olha só essas 10 competências. A número 1 é o conhecimento, tá? Eu só vou citar, não vou me aprofundar, não vou explicar, porque a gente vai ter a maratonando com a Vanessa, com a Provan, né? 10 dias maratonando, 10 lives seguidas, sem parar, falando da BNCC. A gente já vai deixar aqui um compromisso firmado, passa para os amigos, vai compartilhando, fala para todo mundo que vai ter uma maratona com a Provan, maratonando a live sobre BNCC na educação infantil, tá? Então, continuando, as 10 competências. A primeira competência é conhecimento. Segunda competência é pensamento científico, pensamento crítico e criativo. 3. Repertório cultural. 4. Comunicação. 5. Cultura digital. 6. Trabalho e projeto de vida. 7. Argumentação. Olha só, tudo isso que eu tô falando aqui é o que a gente tem que trabalhar com os nossos alunos. 8. Autoconhecimento e autocuidado. 9. Empatia e cooperação. E 10. Responsabilidade e cidadania. Então, esses são os tópicos que a gente vai trabalhar na próxima aula. Que dia cai a próxima aula? Terça-feira que vem, às 20h30. Que dia? 28. Dia 28, live marcada para falar sobre as 10 competências da BNCC estabelecidas para a educação infantil. Olá, pessoal, mais um aqui, ó. Agora eu vou fazer um apanhadão e vou dar algumas dicas para vocês como fazer o seu aluno se transformar num aluno protagonista, ok? Vamos lá. Primeira coisa, a gente deve utilizar tecnologia dentro da nossa sala de aula. Trazer um computador, trazer ideias, um tablet, para que a gente possa utilizar desse material para trabalhar a criatividade, para trabalhar o diálogo com esse aluno, tá bom? A gente também deve trabalhar novos métodos pedagógicos, tá? Olha, um novo método pedagógico que está acontecendo agora, que está em alta, é o método online. Então, a gente pode usar aquele método híbrido, que é o quê? Utilizar mais de uma atividade, mais de um pensamento para ser trabalhado com nossos alunos, né? Por exemplo, trabalhar o online, trabalhar em sala de aula. Então, a gente junta duas atividades em uma só, que a gente chama essa junção de atividade de modo híbrido, tá bom? 3. Atividades em grupo. Nunca deve faltar atividades em grupo, onde o aluno pode dialogar, né? Que tá aqui até no 4, rodas de conversas. Que ele tenha interação, que ele venha dialogar, que ele venha conversar com o próximo, que ele venha poder expor os seus sentimentos, não só para a professora, mas para os amigos também. Então, a gente tem que colocar ele em muita situação de diálogo, de conversa. E no quinto, debates, participação e trabalhar debate mesmo. O que você acha sobre tal tema? O que você acha sobre determinada situação? O que você entendeu sobre a atividade que a Pro falou? O que você entendeu sobre o filme que você assistiu? Tá entendendo a forma de se trabalhar? Então, debater situações é muito importante, tá? Na educação infantil. Eu falo desde o berçário, né? Mas são formas diferentes. Nesse caso, de 2 a 3 anos, que a fala já tá mais solidificada, a fala já está mais estruturada, então é mais fácil de ter esse diálogo com os alunos. Dinamizar as aulas. Então, vamos melhorar essas aulas, fazer umas aulas mais legais, mais animadas, utilizar
materiais que a natureza nos dá, utilizar os materiais desconstruídos, trazer novas realidades, trazer realidades. Ou seja, trazer momentos que ele vivencia na casa dele para dentro da escola. Trazer atividades que eles nunca pensaram em ter. Até mesmo brincadeiras antigas. Dá uma repaginada nessas brincadeiras e traz para a escola, para a sala de aula. E a última, que é o 7º, é estimular sempre a criatividade do aluno. Então, você nunca deve falar que está errado, você nunca deve falar que está feio, que ele não conseguiu atingir. Pelo contrário, você não precisa, de repente, realmente o que ele queria dizer não era aquilo que você estava vendo, mas de uma forma diferenciada, você mostrar para ele perceber que ele pode modificar e melhorar o que ele fez. Entendeu, meninas? E aí, gostaram desse conteúdo? Gostaram, entenderam, foi fácil, foi claro? Porque agora a gente tem uns minutinhos que eu quero abrir para perguntas, tá? Então eu vou dar uma olhadinha aqui. Quem tem pergunta, meninas do Instagram, vamos dar uma olhadinha. De maneira geral, o pessoal está perguntando sobre esse novo modelo agora, que é dar aula online. É possível aplicar toda essa interação da BNCC entre aluno de uma forma online? Ó, o Leandro tá me passando aqui que tem... Algumas perguntas, umas 6 pessoas perguntaram. Algumas perguntas meio que se relacionam aí. Estão perguntando, vai me refrescando. Se esse momento de quarentena, as aulas online que nós estamos tendo, se é possível a interação... aplicar a BNCC, já que a BNCC ela é uma socialização ao protagonismo do aluno e tudo mais que você falou agora. Sim. Entendeu? Se dá para aplicar a BNCC dentro dessas aulas online, é isso? Em geral é isso. Em geral é isso. Então, uma das perguntas. Então, a gente tem que tentar sim, não vou falar que é fácil aplicar a BNCC de forma online, porque a gente depende da família, né? Eu falo da educação infantil. Acima da educação infantil, é claro que dá, né? A gente consegue aplicar os conteúdos sim. Agora, para a educação infantil, eu não vou dizer que é fácil. Por quê? Porque nós dependemos muito das famílias. A gente depende da família estar inteirada conosco, né? Porque mesmo com a BNCC, dentro da BNCC, a família tem que estar com a gente também colaborando, não é verdade? Então, assim, não é muito fácil. É complicado a gente conseguir colocar todos esses esforços dentro de uma casa, de uma família, onde a gente não sabe como eles estão lidando no momento com a quarentena. A gente tenta, a gente faz nossa parte. Porque assim, as brincadeiras a gente ensina como deve ser feito. As atividades a gente também tenta ensinar como deve ser feito. Mas a gente não tem essa certeza que o pai ou o responsável familiar vai cumprir de forma com que a gente orientou. Então, por isso que eu digo que é muito provável que a gente consiga interação mesmo com a BNCC dentro de sala de aula. Por isso que é muito importante que a gente venha se renovar, lógico, para não deixar nossos alunos na mão, dentro da forma online, enfim. Mas a gente não pode ter a certeza e garantia que o pai estará presente nos ajudando, tá? Até mesmo, acho que muitas professoras falam, agora que esse online, as escolas vão querer que dê aula online. Olha, até penso que na educação infantil é muito difícil, gente, é muito difícil. Porque o nosso trabalho é um trabalho humanizado, é um trabalho de carinho, de toque, de amor, de cuidado, de ensinos. Então, esse online, ele fica muito a Deus dará, vamos dizer assim, porque a gente não sabe quem está do outro lado fazendo alguma atividade. Infelizmente, a minha resposta é que dá pra gente entregar algo com o intuito da BNCC, porém não sabemos se os pais vão receber e aplicar para as crianças. Esse é o resumo da pergunta.
mais pergunta, não tem? Mas que os educadoras, né, elas ajudem as escolas de vocês nesse momento difícil. Sim, ó, o Leandro falou uma coisa que é verdade. Não que nesse momento você tem que parar tudo, não. As escolas de vocês, as unidades escolares precisam de vocês, né? Justamente para tentar aplicar e tentar chamar essa criança mais pertinho, trazer a criança perto da escola. Porque se a gente manda um vídeo para essa criança, ela vai interagir com você te vendo na telinha. E vai demonstrar na família a saudade que ela está sentindo de estar na sala de aula, de estar com os amigos. Então, assim, é muito importante a colaboração de todas vocês para as unidades escolares de vocês. Igual eu tenho a minha equipe, minha turma aqui das minhas unidades, todas estão trabalhando em prol de um mesmo objetivo, de dar conteúdos, de estar mais próximos dos alunos, né? Então, assim, ajudem a escola de vocês, mas saibam que o nosso maior contato é realmente o presencial, o toque, o amor e o carinho junto com as crianças, tá? Mas vamos nos ajudar um ao outro, tá bom? Um ajudando o outro. Deixa eu ver se eu tenho mais algumas perguntas. Eu não consigo subir mais. Só vejo os últimos. Mas acredito que a maior parte das dúvidas são essas. Né? Terezinha, obrigada, meu amor. Que bom que você me encontrou, então. Muito obrigada mesmo. Ó, se não faz parte do grupo, entra lá no link que está aqui na descrição, tá bom? Nós vamos falar bastante sobre isso, viu, Marisa? Não pegou nenhuma pergunta lá em cima? Você não consegue ver? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Ó, quem fez pergunta? A Mônica falou aqui agora, ó, seria mais fácil trabalhar o lúdico através das histórias, músicas e brincadeiras fazendo ponte com a BNCC? Pra online? Eu acredito que não. Eu não tô achando a Mônica. Deixa eu achar a Mônica aqui, que fez uma perguntinha. Ixi, Mônica, vamos lá. Seria mais fácil trabalhar o lúdico através das histórias, músicas e brincadeiras fazendo ponte com a BNCC? Sim. Neste momento, principalmente de online, a melhor forma de se trabalhar com a BNCC seria através das brincadeiras, porque através das brincadeiras a gente consegue atingir os nossos alunos e as famílias. Mas volto a dizer, tem família que não vai aplicar, tá? Seria até interessante, eu não sei como que vocês estão fazendo, essas lives são online, né? Ou se vocês estão mandando conteúdo. Se tiver live online, se tiver reunião online, vocês conseguem preparar alguma atividade e ajudar os pais que participarem dessa reunião online a desenvolver alguma atividade. Agora, se for conteúdo enviado, a gente não tem essa certeza que os pais possam participar. Mas, se você trabalhar essa reunião online, você consegue sim colocar a BNCC dentro das reuniões, tá? Dentro de jogos e brincadeiras. Marisa, tem uma pergunta aqui. A BNCC é uma norteadora das nossas ações pedagógicas, dos nossos planejamentos. Sim, isso mesmo, Marisa. A BNCC é uma lei que ela está atribuída para todo o Brasil, né? Para todo o âmbito brasileiro, e ela vem nos ajudar, vem nos nortear a fazer esse trabalho de forma diferenciada, onde a gente trabalha esses métodos que eu falei agora e traz o aluno como protagonista, tá? Só que o currículo, né? O currículo, ele é diferenciado, cada escola, cada unidade escolar pode fazer o seu currículo, mas ele não pode fazer o currículo sem ter a lei perto dele, sem ter a lei para ser utilizada. Então, o currículo de todas as escolas de educação infantil deve ser baseado na BNCC, tá bom? A Zélia perguntou aqui, ó, qual o papel do gestor na sua unidade escolar, né, na unidade escolar da Vanessa? Eu não tô achando. Para orientar seus professores e funcionários sobre a BNCC? Zélia. Aqui a Zélia tá perguntando o seguinte: qual o papel do gestor na sua unidade escolar para orientar seus professores e funcionários sobre a BNCC? Olha, Zélia, aqui no início do ano, a gente fez uma super reunião, um planejamento
alguns dias de planejamento, tá? Geralmente 4 dias, entre 4 dias, uma semana. E dentro desse planejamento, eu proporcionei um curso junto com a minha equipe sobre a BNCC, onde a gente conseguiu dar uma apostila, né, para auxílio também. Dá apostila para me mostrar? Dando um auxílio para eles e tendo um curso sobre a BNCC, tá? Então, assim, foi um curso mais rápido, onde a gente não parou ainda com o curso. A gente não parou com o curso. O curso, ele em toda semana, né, é colocado em prática, porque a gente trabalha com os semanários, que é o planejamento da semana, né? Tem o planejamento anual. Então a gente teve um curso sobre a BNCC, onde eu consegui passar para todos os integrantes da escola qual a necessidade e qual a forma de ser trabalhado. Muitos dos meus colaboradores estão vê as lives também e aprendem cada dia um pouquinho mais através das lives, através dos conteúdos dados presencialmente na escola e junto com a minha equipe de coordenação, né? Que eu conto com a minha equipe de coordenação para dar esse respaldo para as minhas educadoras. Respondido, Zélia? Deixa eu ver mais aqui. Ó, meninas, deixa eu mostrar para umas que não viram. Eu trabalho com este material, que esse daqui é um plano de aula semanal, que é o semanário, né? Então, ele é material bastante amplo, né? Aqui as meninas conseguem fazer todo o planejamento, tá? Tem lista de chamada, tem a BNCC, tem o planejamento que nós montamos para as datas comemorativas. Então, a gente usa esse caderno aqui, tá? Que foi montado por mim. Para a BNCC, eu fiz uma apostila super rápida e prática para as minhas meninas, para terem um acesso rápido nas dificuldades que surgirem para montar o planejamento, tá? Então, isso é um pouquinho da nossa vivência aqui e do que as meninas têm de suporte. Instagram, deixa eu dar uma olhadinha se tem. Tenho muita dúvida de fazer plano de aula na norma da BNCC. Meire, eu tenho algumas lives que eu já vi sobre planejamento e plano de aula, tá? Tá lá no YouTube. Tem no YouTube e tem também no Facebook. Corre lá, se inscreve na página do YouTube e assiste as lives. Assim você vai conseguir uma forma de fazer esse plano de aula, tá bom? Mais uma pergunta, alguém no Instagram? Instagram, ó, meninas do Instagram, daqui a pouquinho vai encerrar a live, mas vocês não façam nada, porque eu vou retomar com ela, tá? Para mim poder finalizar. Então fiquem quietinhas e só voltem comigo quando encerrar, que o Instagram é apenas 1 hora certinho de live. Deixa eu ver aqui. Mais uma perguntinha. Deixa eu ver quem tem aqui, que eu não consigo, eu perdi algumas perguntas lá em cima, não consigo voltar. Deixa eu ver outra perguntinha aqui. Vamos lá, da Tânia. Tânia Goetz. Tem famílias, Van, que nem internet tem, muito complicado. Talvez, então, levar o material até a casa da família com todos os conteúdos. Tânia, nesse momento a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Se as famílias não têm internet, não têm esse acesso, tem que ser levado o conteúdo de outra forma, sim. Seria o ideal. A gente não pode forçar a família a ter algo, não é verdade? Então a escola, ela tem que se posicionar e fazer a entrega desse material de outra forma, ou pedindo para que a família venha retirar na escola, ou a escola vá levar até o aluno, tá? Aí fica ao critério de cada instituição. Vê se tem mais alguma perguntinha. Como fazer o aluno ser protagonista com turmas de 20 alunos no Maternal 1?
Dicas, por favor. Quem? A Tânia Anjos. Tânia Anjos, tem uma pergunta aqui. A Laudiceia Novaes está perguntando se tem certificado. Sim, os cursos que eu dou, Tânia, tem certificado sim, tá? Então a gente vai abrir alguns cursos para vocês. Quem depois se interessar, me chama no pessoal, no particular, no privado. A gente fala um pouquinho desses cursos, tá bom? Faço cursos online também para as instituições, tá? Mas aí você fala com a diretora de vocês. Mas eu tenho curso para professoras também, tá bom? Tudo com certificado. Tânia Anjos, como fazer o aluno ser protagonista com uma turma de 20 alunos no Maternal 1? Dicas, por favor. Vamos lá, Tânia. Tânia, se você é sozinha na sala com os 20 alunos, porque a gente, para conseguir conciliar o aluno como protagonista e uma ordem, né? Primeiro precisa saber se você é sozinho ou não. Porque se você tem um auxiliar, ótimo, é mais fácil de se trabalhar. Você tem que montar primeiro uma rotina, né? Conseguir colocar esses alunos na rotina, integrar eles dentro dessa rotina e dessa forma você consegue trazer eles para falarem um pouquinho de cada vez, determinados assuntos propostos por você. Propõe o quê? Traga conteúdos que atraia a atenção desses alunos. Porque se você trouxer um conteúdo que esse aluno não vai ter atenção, vai ser mais difícil para você também. Traga conteúdos que você consiga chamar a atenção do aluno. Só um minutinho, que o meu Instagram tem que voltar aqui. Só um minutinho, tá voltando aqui Instagram. Meninas, vão voltando, tô aqui, ó. Fugiu o raciocínio. Então, você tem que trazer conteúdos que chamem atenção no início, para que eles possam escolher. Vamos dizer que você quer contar uma história e depois você quer que essa história seja debatida entre eles. Então, programem um espaço bacana, faça uma decoração bacana, conte aquela história que vai deixar eles assim, querendo realmente saber o final. E depois da história, um por vez, tudo certinho, deixa falar. Antes de começar a história, coloque regras, como que vai ser a história, como que vai ser depois do debate. Então, dessa forma, você tem que chamar a atenção deles para você conseguir que todos falem e que todos se tornem protagonista daquela história que você desenvolveu. Beleza? Tem uma da Silvânia aqui. Quando a criança inicia a sua escolaridade, leva você consigo 4 impulsos inatos: comunicar, construir, indagar e expressar de forma mais precisa para entender o conteúdo. É isso mesmo, Sil. Então, quando a criança inicia, né, na escola, realmente é o que nós temos que construir com elas. É trabalhar isso, comunicar, construir, indagar e expressar-se. Certinho. Uma aqui, ó. Embaixo lá. Deixa só um minutinho, Tati. Nós somos daqui de São Paulo, não sei de onde todas são. Aqui a gente não tem o retorno. O retorno aqui das aulas está prevista para o dia 11 de maio. Mas a gente está esperando as autoridades, né, maiores falar tudo certinho. O prefeito da cidade decidir e passar para todo o povo, para toda a população. A Thaís Pimenta, qual material você indica para berçário? Cadê? Thaís Pimenta. Olha, Thaís, depende do que você pretende, assim, fazer com berçário, né? Thaís Pimenta? Isso. Perguntou qual material eu indico para berçário. Olha, para berçário é mais a ludicidade mesmo, as brincadeiras, depende da idade, da faixa etária, porque tem os bebezinhos que a gente trabalha muito a parte corporal, né? Membros superiores, inferiores, os 5 sentidos, e maiorzinhos de 1 ano a gente já consegue trabalhar materiais desconstruídos, atividades de pinça, atividades de coordenação motora.
Aí depende da turma que você está e do que você pretende com eles. A gente consegue trabalhar projetos com berçário, então a gente tem que deixar eles explorarem. O que a BNCC nos diz é que as crianças devem explorar. E berçário, eles querem explorar demais, eles são muito curiosos, né? Então eu indico brinquedos de forma desestruturadas, que são utensílios domésticos, utilizar a própria roupinha deles, algodão, colagem, dependendo da faixa etária, tá bom? Mais alguém? É isso aí. Deixa eu ver se eu tenho mais uma aqui. A Tânia falou que você falou o nome dela certinho. A Tânia Goetz? Ai, Tânia, obrigada, porque é difícil falar seu nome. Eu queria responder a última. Queria mais uma só. Olha lá, tem mais uma aqui da Cida. Celda, me chama no privado que depois eu passo para você tudo certinho em termos dos cursos. Os cursos são baratinhos, não são caros não, cabe no bolso de todo mundo. Perguntando os custos do curso, amor. Mas fica tranquila, me chama no privado que eu passo para vocês, tá? Aqui é a pergunta da Cida. Vanessa, o que você acha do vídeo aula para berçário? Então, vídeo aula para berçário, eu vejo mais a parte de contação de história e atividades de relaxamento, os estímulos, né? Parte de coordenação motora é o que a gente pode mais trabalhar na parte de vídeos para o berçário. Isso eu tô falando de vídeo de musiquinha, é a única forma de se trabalhar online com berçário, tá? São atividades mais de movimento, com atividades de estímulos, motora. E assim, é legal fazer o vídeo, é muito bacana. Eu sei que muitos não gostam de fazer vídeo, tem vergonha, enfim. Mas é muito importante para os alunos verem a carinha de vocês, porque eles já estão sentindo saudades, né? E aí faz com que eles não esqueçam de vocês, porque lembre-se, após essa quarentena, teremos uma nova readaptação. Então, quanto mais eles verem vocês na telinha em casa, melhor será na escola. Por isso, inclusive a Zélia tá perguntando, emendando só essa pergunta. Ó. A Zélia? Como deve ser a recepção dos alunos depois da quarentena? Pois é, Zélia, a gente vai fazer uma live de adaptação escolar para voltar essa quarentena. Nós vamos se falar, nós vamos ter uma live aqui, ó, sensacional para ajudar vocês nesse retorno, porque vai ser uma adaptação como se a criança estivesse iniciando hoje na escola. Então vai ser uma adaptação bem trabalhosinha, mas eu tenho certeza que todas nós vamos conseguir passar por essa fase, tá bom? Então, meninas, é isso. Meninas, eu tô vendo aqui que tem muitas meninas interessadas no curso. Me chama no privado que eu dou maiores informações sobre o curso. Eu acredito que seja o curso de BNCC também, né? Mas fica ligadinha nas lives, que aí dentro das lives eu vou falando sobre os cursos, sobre os materiais também que a gente tem para disponibilizar para venda, enfim, tá? Fiquem juntinhas comigo. E não esqueça que a gente vai ter uma maratona juntos, hein? Nossa. Maratonando com a Provan. A Silvânia falou assim, Vanessa, dê boas-vindas para as amigas dela. É o último comentário. A Silvana pediu para me dar boas-vindas para as amigas dela, a Ana Farias e Francineide Pimentel. Meninas, sejam muito bem-vindas aqui na minha live e entra lá no meu grupo, tá? Bem-vindas. Fico muito feliz que vocês estejam participando aqui através da Silvânia também, tá? Eu vou me despedindo agora, senão eu fico aqui o tempo todo falando com vocês e não quero ir embora. Daiane, posso pensar em fazer uma live também sobre como fazer videoaulas. Vou preparar um conteúdo para vocês, tá bom? Meninas, olha, Instagram, um grande beijo para quem ficou comigo até agora, tá? Não deixe de me acompanhar, não deixe de assistir as minhas lives todas as terças-feiras às 20h30,
Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande beijo e espero vocês na próxima, tá bom? Deixa eu aqui. O material vai ser disponibilizado. O material vai ser disponibilizado no grupo, tá? Meninas, beijo, beijo, beijo. Amei estar com vocês. E vocês, meninas lindas aqui do Facebook, muito obrigada por estar comigo. Muito obrigada por, né, estar desde o início até o fim aqui. Coloquem lá no nosso grupo, eu esqueci até de falar no Instagram, mas coloquem lá no nosso grupo, hashtag maratonando com a Provan, beleza? Coloca lá, tira uma foto minha, ó, tira um print e põe lá, maratonando com a Provan. Um beijo pra vocês, tá bom? Coloca lá, todos que estão interessados na maratona e quem tiver interesse nos cursos, depois vai me chamando no privado que a gente vai conversando, tá bom? Um grande beijo, foi um prazer enorme estar com vocês novamente. Amo, amo, amo ver vocês. Tchau, tchau. Tchau, Isaura, linda. Te amo.